Boa noite, então, para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo, aqui pelo canal do NEP Paulo de Tarso. Para os que estamos aqui presencialmente, para aqueles que nos acompanham de casa, que Jesus possa nos inspirar a todos e que essa noite de estudos nos seja, mais uma vez, muito proveitosa. Nós estamos analisando atualmente um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, o trecho completo que nós temos analisado é do versículo 20 até o versículo 29. Então, nosso plano é concluir esse trecho ainda esse ano, e depois a gente tem um período de pausa, como nós geralmente temos aí ao final do ano. Na semana passada, nós analisamos já o versículo de número 24. Vou relê-lo aqui e hoje nós avançaremos para o de número 25. Então, na semana passada, nós estudamos o seguinte trecho. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. É interessante, né? Porque esse trecho lembra-nos, de algum modo, aquela outra fala de Jesus, quando ele menciona os que escandalizam os pequeninos, e ele diz que melhor fora para estes se tivessem ali uma mó amarrada ao seu pescoço e lançados ao fundo do mar. Pode soar assim, muito enérgico, muito forte essa fala de Jesus, mas a gente já estudou essa passagem aqui lá atrás, não antes da gente começar a gravar, né? Mas a gente comentou do simbolismo dessa passagem, o processo, então, de resgate, né, de reajuste para aqueles que se comprometeram nesses termos. Aqui nós temos algo similar, quando ele fala melhor fora para ele que não houvesse nascido, é num sentido meio hiperbólico, uma imagem forte para denotar também o peso das responsabilidades assumidas numa encarnação como essa, né, em que a gente despreza, em que a gente trai, entre aspas, aqui, o Filho do Homem, ou esse propósito em nós, que no fundo é o propósito que todos nós assumimos ao voltarmos para cá. Então, pensando no versículo da semana passada, a gente já trouxe essa breve introdução. O que mais a gente comentou a partir disso? Como é que a gente destrinchou esses pontos aí em torno do Filho do Homem? Quem se recorda? Dos três sentidos, né, do Filho do Homem. Então, simbolizando simplesmente o ser humano, simbolizando também a distinção entre Deus, a divindade e a humanidade, né? E também a questão profética do Filho do Homem. Sim. E também comentou no sentido de Jesus se colocando como Filho do Homem para mostrar essa condição alcançável por todos nós, que um dia nós conseguiremos ser o que Ele é. Né? E aí também simbolizando o nosso propósito divino, o Filho do Homem que é na gente, que a gente não pode trair, né? A gente tem que ser fiel a Ele. Muito bom aí o resuminho, né, que a Vanessa fez para a gente, tanto das três perspectivas, até poderíamos considerar outras, né, em torno do Filho do Homem ali, mas como elas aparecem nas Escrituras, nós temos o sentido de humanidade, simples, o ser humano, o contraste entre o ser humano e os seres superiores, os anjos, os espíritos mais elevados e o próprio Criador. E, finalmente, esse último ponto, que foi o que a gente mais desenvolveu, o sentido mais profético, o sentido messiânico. Então, o Cristo, ao se associar à figura do Filho do Homem, que aparece nesse sentido, principalmente no profeta Daniel, ele está conectando os pontos, ele está como que dizendo, ele está trazendo, chamando para si esse título e essa missão. Aquele que vinha em nome do Senhor dar continuidade ao projeto divino para a humanidade. Só que, ao mesmo tempo, ao se servir dessa expressão, ele, embora fale da sua missão, da sua tarefa, ele também traz outras mensagens por meio dessa expressão. Uma delas, muito importante, a de que ele também é um filho da humanidade, ou seja, ele também passou por esse período no qual nós agora estamos em cursos, período que pode demorar milênios e milênios, ele também passou.
pela humanidade, ou pelo reino da humanidade, antes de chegar à condição a que se alçou, de angelitude ou de espírito puro, ele é um filho do homem também, um filho da humanidade. Então é como se ele dissesse, eu conheço o que é ser humano, eu já vivi isso, eu já lidei com a matéria, com os arrastamentos, com as paixões, já passei por todo esse processo. E o Evangelho é o roteiro justamente para que vocês consigam se libertar disso, avançar ao máximo e expressar em plenitude o que seja a humanidade que nos está reservada, digamos assim, que em nós está em potencial, para que então vocês também possam cogitar de novas etapas da evolução para além da humanidade. E começa a longa jornada da angelitude também até a condição de espíritos puros, e dentro dos espíritos puros isso ainda segue progredindo até limites que nós não podemos alcançar. Então ele traz essa informação pelo simples fato de usar essa expressão, e com isso também ele aponta para algo que nós precisaremos desenvolver. Olha, eu sou filho do homem, eu já passei por isso, mas vejo que é possível se tornar. Então, se ele fala da nossa condição humana, ele fala também do que nós estamos destinados a ser. Ele apresenta-nos o que é o ser humano, de fato, a imagem e semelhança do projeto divino, né, do próprio Criador, refletindo os seus atributos. Então, a partir desse entendimento, nós trouxemos a questão do Filho do Homem para dentro de nós. O Filho do Homem agora é o projeto de aperfeiçoamento que nós temos. E cada um de nós, ao voltar para este mundo, se comprometeu com o Filho do Homem, isto é, com a minha melhor versão, com uma versão melhor de mim mesmo. Especialmente em certos aspectos que eu terei de trabalhar. Para uns é questão de lidar com o dinheiro, para outros é questão de lidar com a sexualidade, para outros é a questão de lidar com o poder. Então, cada um, para desenvolver o seu aspecto mais nevrálgico no que diz respeito ao Filho do Homem, terá de ser fiel a essa proposta. E ser fiel a essa proposta representará resistir às tentações que surgirão no caminho. Tentações desafiadoras, porque tentações que vão alcançar justamente o cerne das nossas fragilidades. O que é tentação desafiadora para um, não será para outro. O que é para outro, não será para um. Agora, cada um terá o senso do seu compromisso. A consciência há de esclarecer. E para ser, então, fiel ao Filho do Homem, ele terá que resistir, buscar a disciplina, buscar vencer a si mesmo. Só que o que acontece? Muitas das vezes, já tendo consciência disso, já estando mais informados a respeito disso, ainda assim, traímos esse propósito. Traímos o Filho do Homem. E aí, todo o sentido da frase de Jesus. Especialmente para aqueles que conhecem mais, que já têm uma visão mais clara do que é a nossa finalidade, de onde nós estamos, ou para onde nós estamos indo. Ainda assim, não avançar, ainda assim, menosprezar os convites à evolução, isso representa uma responsabilidade imensamente maior. Por isso ele fala aqui, para ele, fora melhor até não ter nascido, no sentido de olha uma encarnação que foi perdida, o quanto isso vai custar depois em termos de arrependimento, de remorso, de preparação de novo, às vezes em condições mais difíceis no próximo testemunho, no próximo teste. É o que a doutrina espírita nos mostra a partir do relato dos espíritos e da compreensão de evolução. Beleza aqui sobre esse ponto? Tranquilo? Vamos para o nosso versículo de hoje, então. E, respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi? Ele disse, tu o disseste. Então, aqui, versão de João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Vamos aqui à versão do Haroldo agora. Em resposta, Judas, que o estava entregando, disse, porventura sou eu, Rabi? Ele lhe disse, tu disseste. Todo mundo sabe o que é Rabi nesse contexto. Tranquilo, né? E aí, meus amigos? Começando aqui com uma primeira perspectiva, né, um primeiro ponto. É interessante que há aqui novamente a repetição de uma pergunta que já foi feita, né?
lá no versículo, quando Jesus fala, né, daqueles que haveria de entregar, de um que haveria de entregá-lo, lá no versículo 22, então os discípulos dizem, né, cada um deles, porventura sou eu? Então aqui Judas, não dá para saber ao certo se ele perguntou também na primeira leva, e se ele pergunta de novo aqui, ou se ele pergunta pela primeira vez aqui nesse segundo momento, né, e ficou em silêncio na primeira leva. É uma coisa que a gente pode somente elucubrar aqui. Mas a gente vai voltar de novo a essa questão aí dessa pergunta. Mateus registrou isso antes ou registrou isso depois, né, da ressurreição? Ele estava ali, né? Ele chamou, acho que ele não registrou todos, né? Mas depois foi a sequência dos fatos. Então, sim. Ele tem registrado para o pai. Lembrei. Eu lembro, né? Eu lembro da pergunta ter sido assim, nesse momento e tal. Na hora ninguém sabe exatamente, a não ser Jesus, né? Fala, cada um deles. Cada um deles. Então, todos. Aqui assim, quando a gente fala cada um aqui, não necessariamente significa todos. Às vezes é o modo de dizer, né? Cada um no sentido de muitos. Mas aí seria, né, realmente uma elucubração de nossa parte. De todo modo, ou Judas perguntou 2 vezes, ou ele ficou em silêncio na primeira e perguntou depois. Que é interessante psicologicamente falando, né? Num primeiro momento ele fica silencioso e tal, talvez mais reflexivo, depois que Jesus reforça a questão de novo, aí ele então faz a pergunta. Então a gente fica sondando alguns sinais aqui, né, psicológicos do tempo. Talvez também Jesus somente tenha respondido para ele dessa forma. Talvez foi algo mais particular, né? A cena em si parece que foi algo mais aberto, né? Mas não podemos realmente fechar a questão sobre sobre a possibilidade aqui de ter sido também algo mais em particular, já que, como a gente viu, aquele que mete a mão com o prato, aquele que mete a mão comigo no prato, é alguém que está mais próximo, isso necessariamente. O Judas estava mais próximo de Jesus na última ceia, que aquele que mete comigo a mão no prato é aquele que está ali no âmbito dos mais próximos. E geralmente, num contexto de refeição naquela cultura, naquele contexto, as personalidades, as pessoas mais próximas ao patriarca, que seria o chefe ali, né, o maior representante ali no banquete, eram pessoas, de algum modo, que eram meio que homenageadas, que eram meio destacadas ali, como tendo mais intimidade. Então é interessante o fato de Jesus colocar, de que Judas estivesse ali bem próximo dele, né, nesse momento. A gente já comentou isso, o tanto de movimentos assim sutis, mas profundos, amorosos, que Jesus vai fazendo no sentido de ainda convidar Judas a repensar. Até o último momento, até aquele beijo do horto, Jesus está fazendo convites a Judas para que ele repense, né, o seu proceder. Você falou bem? Eu fiquei pensando primeiro, né? Por que Judas realmente já se pergunta dessa maneira? Será que a consciência dele estava já cobrando algo? Ou será que ele estava iludido, pensando que não traiu? Sou eu, Esse é um ponto essencial, acho, para o estudo de hoje. Justamente esse contraste, né? Porque Mateus frisa aqui no registro que ele o traía, que de fato, né, os acontecimentos a posteriori disseram a esse respeito. No entanto, Judas ele denota ou um conflito, ou talvez até uma dúvida, né? Porque vale a pena a gente mergulhar um pouquinho mais no pensamento de Judas. A gente já fez isso em alguns estudos para trás, mas acho que hoje vale voltarmos mais uma vez, para a gente entender um ponto muito importante em muitas de nossas quedas, um perigo para o qual nós precisamos estar muito atentos, que é justamente o perigo da ilusão. É o perigo de você estar caminhando para o abismo sem estar consciente disso, sem estar com essa clareza. Às vezes você tem elementos de discernimento, você sente algum chamamento interior, no entanto, a gente é muito hábil em arrazoar, em criar sofismas, em criar mecanismos psicológicos de justificação de determinadas atitudes, e aí a gente constrói uma visão da vida, dos fatos, das coisas, realmente desconectada da verdade, da realidade, da própria consciência.
A gente faz o movimento de cegarmos a nós próprios, de colocarmos uma venda em nós mesmos. Então não dá para saber exatamente o teor de sinceridade dessa pergunta. Ou era uma pergunta que já denotava um conflito, e ele queria talvez que o mestre deixasse isso mais claro para ele. A resposta de Jesus será muito interessante também, a gente vai falar sobre isso. Ou ele denota uma dúvida, assim, marcada talvez por esse conflito, mas de quem queria acreditar no que ele estava propondo-se a fazer. Sabe? De quem queria realmente aquela coisa. E aí, né, ele pergunta como que esperando de Jesus um aval, faça isso ou faça aquilo, e Jesus diz, tu disseste, você que vai dizer. Você que vai analisar por si, você que vai decidir, Jesus. Não sou eu que vou dizer para você fazer isso ou aquilo. O que eu queria transmitir, eu vou transmitir, minha vida é atestada. Agora, você que vai ter que decidir a partir do que você aprendeu e do que você está buscando ou querendo buscar, o que você vai fazer. Tem uma entrevista, se é que podemos chamar de entrevista de Judas, pelo Humberto de Campos, e eu me lembro que eu li, mas eu não me lembro o teor todo dela. Mas em nenhum momento Judas se refere a que se passava na cabeça dele quando ele fez o que fez. Ele fala alguma coisa? Lá ele menciona mais ano passado, mas o texto que nós vamos ler aqui descreve melhor. Lá, essa que está em Cartas e Crônicas, capítulo número 5, Crônicas de Além do Túmulo, capítulo número 5, né, que é o primeiro livro ali de crônicas e contos do Humberto, ele menciona um pouco o que foi o engano dele, mais en passant, mas aqui a descrição é profunda, psicológica. Porque eu só me lembro mais, ou gravei mais o fato de dizer que Jesus é traído de todos os dias e tal, quer dizer, sim. Né? Aí ele abre o leque para a gente refletir, né? Sim. Como é que nós podemos fazer juízo de valor em termos, né? Sim. Uma vez que a gente está todo o tempo enveredando pelo mesmo caminho. Mas a respeito de dizer o que eventualmente passava pela cabeça dele, né? Embora popularmente se diz que tudo que ele queria é que Jesus se defendesse e promovesse a rebelião e acontecesse tudo que se entendia fisicamente, materialmente. Esse capítulo, então, ele vai descortinar para nós um pouco desse horizonte, e o título dele já é muito sugestivo dentro daquilo que a gente comentava aqui, nessa questão da ilusão, e do perigo da ilusão, a importância da vigilância, a todo momento estar realmente analisando a fundo o teor das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, porque o Humberto de Campos vai denominar o capítulo A Ilusão do Discípulo, capítulo 24 do livro Boa Nova. E é interessante porque ele vai descrever um acontecimento justamente antes dessa reunião aqui, com o Tiago, que é o Tiago maior, irmão de João, filho de Zebedeu, aquele que seria, depois de Judas, o primeiro dos apóstolos a morrer. O mais jovem ali, ele não era mais jovem que João, mas é o primeiro a morrer ainda jovem. No ano 44 ele morre. Então, os dois estavam conversando depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, depois do Domingo de Ramos, aquela entrada triunfal, né, com lá os ramos de oliveira, as hosanas, os tapetes estendidos e tal. Então, os discípulos ficaram ali, né, alguns deles... Tudo era euforia naquele momento. Exatamente. E aí, o Humberto escreve, então, uma caminhada ali em conjunto do Judas e do Tiago, em que eles vinham conversando. E aí o Judas diz assim, Tiago, olha só, né, o Humberto faz questão de colocar detalhes para a gente fazer uma leitura ainda melhor da cena. Tiago, exclamou Judas entre ansioso e atormentado. Então já uma descrição do estado psíquico. Judas estava num conflito interno. Porque, no fundo, tinha uma voz que ecoava. E, no entanto, ele queria sobrepor sua maneira de entender, a sua estratégia, aquela vozinha que lá no fundo falava para ele, né? Prudência, cuidado, ele é o mestre. Então, ele estava entre ansioso, ansiedade. Quantas vezes a ansiedade não nos faz colocar os pés pelas mãos?
A emoção, a euforia, o ímpeto. Quantas vezes uma prece, um acerenar, um esperar alguns minutos a mais não nos evitariam imensas quedas, dores. Mas, entre ansioso e atormentado, ele volta-se para Tiago e diz: não achas que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Então, a gente vê Judas entrando pela senda da política e dos poderes do mundo, em que o imediato é o que conta. Se a gente analisa a vida só dentro do prisma da política, dos movimentos humanos, né, aqui da Terra, o imediatismo ele ganha muita força sobre as nossas decisões. Só quem consegue analisar as coisas de um plano mais elevado, da perspectiva do Espírito, é que consegue trabalhar com a paciência da natureza e da lei divina. Mas ele estava muito imerso na lógica do mundo. Replicou o interpelado, né, o Tiago: poderias admitir, o mestre, as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Judas, depois de 3 anos, você poderia admitir no mestre as disposições guerreiras, ou as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Não tanto assim. Então, na hora que vem um argumento forte, porque isso é um argumento forte, o que ele faz? Sai pela tangente. Não é bem assim, né? Dá aquela curva assim, né? Contudo, tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades. Ainda hoje, tive a atenção reclamada por doutores da lei que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas, sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. Então, não bastassem as ilusões que ele alimentava pela sua própria, digamos, materialidade, ainda pelo seu apego a certas coisas do mundo, ele encontrava outras mentes que insuflavam ainda mais isso nele. Os doutores da lei, os próprios sacerdotes, os sumos sacerdotes ali já estavam buscando alguém no colégio apostólico que desse uma brecha. Então, aos poucos, de boca em boca, falou: tem um lá que está meio hesitante, que está meio, assim, discordando com a proposta de Jesus. E aí ele foi sendo envolvido também por essas influências. Isso falando de encarnados. E eu ia perguntar exatamente, Isso falando de estava pensando Claro. se, quando a gente tem ideias, né, que não são boas, digamos assim, haverá influência daqueles que querem nos empurrar ainda mais para esse caminho. Judas estaria sofrendo um processo, não sei se a gente pode chamar de obsessivo, ou pelo menos de influências perniciosas, ou isso teria acontecido tão somente quando, após fazer o que fez, ele ficar com aquela culpa toda e ser influenciado a ponto de se suicidar? Não, certamente as influências vieram Antes, né? participaram de todo o Eu processo. estava pensando. Estava em outra sintonia. E Jesus certamente, né? Claro. Registrando e acompanhando tudo isso. Na última ceia, Jesus volta para os discípulos e fala. Ele fala para Pedro, mas fala para eles em geral: olha, eis que Satanás quer vos fazer cirandar como faz com o trigo. O que ele quer dizer? O que é cirandar? Joeirar. Não, é pôr o trigo na peneira para separar o que é palha e o que é trigo. Eis que Satanás está querendo aferir, testar vocês, está passando vocês da peneira. Mas ele fala para Pedro: mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. Vamos dizer assim: olha, até onde eu posso ir? Até orar por ti. Agora, quem vai decidir se a fé vai desfalecer ou não, aí é contigo. Isso por colégio apostólico. Eis que Satanás vos quer joeirar como faz com o trigo. Então Jesus alerta: as forças da sombra irão envolvê-los. Né? Então, sem sombra de dúvida, já existia essa influência também, né? Como, não só sobre Judas, como
sobre os que queriam prender Jesus, depois sobre a multidão. Né? O próprio Kardec, os espíritos vão dizer que na postura da multidão nós vemos um caso ali de obsessão coletiva, epidêmica. Que aquela mudança tão abrupta da multidão e a sanha da multidão por querer matar o mestre é uma coisa inexplicável do ponto de vista humano só. Como que a multidão que o recebeu com tanto apreço uma semana antes, de repente o quer matar a todo custo? Tem outros motivos por detrás disso. Né? Então, um processo epidêmico é uma obsessão coletiva, vão dizer os espíritos. Aí o Tiago sempre ponderando, né? O filho de Zebedeu aqui sempre ponderando. Ele diz: Israel sempre teve orientadores revolucionários. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando seu reino sobre os corações e nas almas. É um processo mais moroso, um processo mais desafiador ao longo do tempo, em oposição àquele processo aparentemente mais rápido e mais definitivo pelas vias da política do mundo. Judas sorriu algo irônico. Então, veja, ele fazendo um esforço a todo tempo de não acolher os argumentos em contrário e de manter-se comprometido com as suas ideias. E para isso ele recorre até à ironia, ele recorre à fuga, quando ele diz, não é bem assim, não é tanto assim. Você vê que ele está fazendo um esforço ali de quem realmente está iludido e quer defender aquela causa a todo preço. Mas isso gera um conflito, que ele sente. E é legal ver Tiago como, apesar da tentativa da influenciação, se mantém seguro. Mais lúcido. Para ver como a capacidade de compreensão de cada um que estavam tão próximos era diferente, né? Como assimilavam de forma E as tendências, né? E as tendências. Então, Judas, desde o princípio, ele tinha aquele pendor mais para as coisas materiais. E Jesus, a gente vê em algumas outras mensagens do Humberto de Campos, Jesus vai tentando trabalhar aquilo. Até deu a bolsazinha para ele, como já um teste ainda mais leve, a priori, para testes maiores que ele teria depois. Né? Judas, então, sorriu irônico e respondeu, acrescentou, mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e a atenção dos homens poderosos? E quem haverá mais poderoso do que Deus, de quem o mestre é o enviado divino? Responde o Tiago. Judas, põe a mão na consciência, raciocina, Judas. Sai da cegueira. E isso que é interessante, né? A que ponto a nossa cegueira, por meio das ilusões, do orgulho, da vaidade, ela nos leva a que audácia, né? Porque ele está simplesmente duvidando da capacidade de interpretação, de leitura de Jesus acerca da vida. Questionando o Cristo, o mal, né? Exatamente, ele também coloca ali, né, esse questionamento entre o que é bem e o mal, onde está o limite entre o bem e o mal, mas leva ele a essa audácia, a essa insanidade de achar-se com uma visão mais perspicaz que a do mestre. Então, não tem como, gente. Esse é o simbolismo, né, que está lá no Gênesis, da serpente cativando ali a Eva. Primeiro que ela não vai na razão, que está ali representada em Adão, ela vai na Eva, que representa a emoção. E aí a gente entende aquilo que Emmanuel fala da evolução da mente ao longo dos milênios, sendo salteada pelas ilusões, assaltada pelas ilusões. Porque o que a ilusão faz? Ela vem e nos toma de assalto. Ela vai na emoção, para que a emoção, então, convença a razão da propriedade daquela escolha. Uma vez que a escolha é tomada, o ato é perpetrado, o que acontece depois? Lá na figura do Gênesis. De repente, o Adão ouve a voz de Deus, a presença de Deus no jardim. E ao ouvir a presença de Deus no jardim, o que ele faz? Tem medo, foge, se esconde, tenta se cobrir. E aí, Deus o interroga. Você comeu do fruto? Foi a Eva quem mandou. A Eva, foi a serpente quem me ordenou, ou quem me indicou.
o que nós estamos vendo ali descrito? Senão o processo psicológico que opera na imensa maioria, senão na totalidade das nossas quedas. A tentação, a ilusão vem, aciona a emoção nos seus arroubos força a razão ou abafa a razão para que o ato seja feito. Depois que o ato é feito, a razão cedo ou tarde sente a presença divina no jardim, que é a consciência, tenta fugir, ou, em não podendo fugir, tenta justificar aquilo. Projeta na emoção a culpa, projeta nas forças exteriores a responsabilidade. Mas, no fundo, a criatura humana, quando cai em si, pensa onde que a razão estava no momento em que a ilusão me acometia. Então, é isso que está sendo escrito, né? Tem uma expressão popular, onde eu estava com a cabeça quando eu fiz isso. Exatamente. É bem descritiva. E aí, em face dessa invocação, então, depois que o Tiago falou, quem que é mais poderoso do que o mestre, né? O enviado divino, ou do próprio Criador, quem que é mais poderoso que esses? Em face dessa invocação, Judas mordeu os lábios. Mordeu os lábios aqui no sentido de, né? Contrariado. Exato, contrariado, mas um misto, né, de emoções. É o conflito de quem sabe que está errado, mas quem insistir não quer se dar por vencido e tal. Prosseguiu. Não concordo com os princípios de inação e creio que o Evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém que nos governam o destino. Acompanhando o Mestre nas suas pregações em Cesareia, em Sebaste, em Corazim e Betsaida, quando das suas ausências de Cafarnaum, jamais o vi interessado em conquistar a atenção dos homens mais altamente colocados na vida. É certo que de seus lábios divinos sempre brotaram a verdade e o amor, por toda parte. Mas só observei leprosos e cegos, pobres e ignorantes, abeirando-se de nossa fonte. Então aqui ele padecia da mesma questão que Levi, que também tinha uma imensa dificuldade em ver o potencial desses ditos vencidos do mundo, porque não considerava outro poder que não o baseado na fortuna, na influência, não o poder da virtude, não o poder do amor. Eles não consideravam isso ainda. Tiago, mais uma vez, convida a reflexão. Jesus, porém, nos esclareceu que o seu reino não é deste mundo. Imprimindo aos olhos inquietos um fulgor estranho, o discípulo impaciente revidou com energia. Olha o cuidado de Humberto Campos em descrever. Olha quantos elementos descritivos. Olhos inquietos, fulgor estranho, discípulo impaciente, revidou com energia. O que isso está falando para nós do turbilhão que estava dentro desse indivíduo? Conflito enorme. E a força que ele estava precisando fazer para com que a sua ilusão prevalecesse sobre o chamado do mestre e da consciência. Então ele tinha que recorrer à energia, à impaciência, né, de quem está dentro da lógica do mundo. Eu preciso fazer agora. Se eu não fazer agora, a razão vai vencer. Porque a escolha já estava feita nele, né? Ainda com todos os argumentos de Tiago, mas ele já tinha escolhido. Então, ele estava lá essa conversa era mais uma tentativa do céu. Exatamente, com certeza. Da mesma maneira que falou para Paulo, né? Por várias maneiras eu te procurei e aqui vai ser uma tentativa. Não sei se vocês já repararam, gente, sempre que uma tentação nos chega, sempre que a gente é meio que convidado a cair, junto com isso vem um senso de pressa, de urgência. Não, você tem que fazer, mas tem que ser agora, hein? Pode esperar muito, mas tem que ser agora. No fundo, quando você está sendo tentado, automaticamente ou de maneira conjunta, você sente um senso de pressa. Não, faz agora, não deixa para depois, hein? Vai agora, aproveita a ocasião. Por quê, gente? Porque as forças... passar. Exato. Porque se deixar passar, Você vai cair em si. Você cai em si. Na consciência. a razão volta, a inspiração encontra mais espaço. Então, podem olhar, gente, sempre que nós estamos sendo tentados, há um senso de pressa. Cuidado com o senso de pressa, de precipitação. Se está sentindo, por que eu tenho que tomar essa decisão assim tão rápido? Calma lá, peraí, deixa eu pensar.
faz a oração. Para no tempo. Tem pressa. 5 minutos ali podem ser diferença capital de uma escolha infeliz que vai custar muito para você depois. Então, porque é da estratégia das sombras imprimir esse senso de pressa. Que é o que ele sentia aqui, impaciente. Eu preciso terminar essa conversa, eu preciso convencê-lo, porque é minha decisão, preciso tomar logo, o pessoal lá está esperando. Para impedir a consciência. Exatamente. Para não deixar a força dela vencer as camadas que a gente vai tentando colocar sobre ela. De novo, popularmente. Vamos fazer isso logo antes que eu me arrependa. Exatamente. De novo. Veja, Veja como os ditados populares são reflexos da natureza humana, nesse âmbito psicológico. E é o que está escrito lá no Gênesis. A serpente, você vê o diálogo dela com Eva, fala assim, Eva, é rápido, o negócio tem que ser assim, porque senão vocês mudam de ideia. Diz aqui então Judas, vimos hoje o povo de Jerusalém atapetar o caminho do Senhor, com as palmas da sua admiração e do seu carinho. Precisamos, todavia, impor a figura do Messias às autoridades da corte provincial e do templo, de modo a aproveitarmos esse surto de simpatia. Então, ele acreditava, se a gente perder essa deixa aqui, não vai ter jeito depois. De novo, o senso de pressa por trás, né? Notei que Jesus recebia as homenagens populares sem partilhar o entusiasmo febril de quantos o cercavam. Entusiasmo febril que estava em Judas também. Ele foi contaminado pelo entusiasmo febril, uma espécie de febre. Né? Até voltando aqui, lá quando ele descreve o estado de Judas, ele fala um fulgor estranho. Outro dia eu comentei isso aqui. Eu estava meditando ali, fazendo um processo de reflexão, e aí eu me lembro, eu achei muito interessante isso, de conseguir identificar o exato momento em que a ideia sombria ela é introjetada. E eu me lembro que a sensação era de um relâmpago. Você está ali pensando, de repente, tem um clarão assim, e surge aquela ideia estranha. Sabe, no átimo de segundo, você fala, de onde você veio? Onde você surgiu aqui? Se você abraça ela, os olhos aqui refletem esse fulgor estranho. O que é esse fulgor estranho? O fulgor, não o brilho verdadeiro, mas aquela luz assim de quem acolheu esse relâmpago de uma inspiração infeliz e deixa isso transparecer nos olhos. Sabe, o indivíduo que está ali prestes a cometer um ato, um crime, o olhar dele transparece aquela insanidade, aquela insensatez que ele está prestes a cometer. Então, o Judas ele estava mais ou menos tomado por isso, por esse fulgor estranho, um brilho que não é propriamente brilho, que não é luz. É um brilho, mas assim, um brilho, sabe, do olhar de quem não está na posse da sua consciência? Sabe quando você olha para alguém que não está na posse do seu discernimento? É um olhar estranho, porque parece que a pessoa não está ali. Era o estado de Judas, né? Tomado por esse entusiasmo febril também, é uma coisa... É uma febre, esquenta, né? Uma coisa da paixão. Razão porque necessitamos multiplicar esforços em lugar dele, então em lugar de Jesus, a fim de que a nossa posição de superioridade seja reconhecida em tempo oportuno. De novo, Tiago, atuando ali como emissário dos benfeitores, como médium da espiritualidade. Recordo-me, entretanto, de que o mestre nos asseverou certa vez que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer o menor de todos. Judas, que lógica é essa? Como é que você está operando? Lembra do mestre. Porque na hora de cair, as lições do mestre estão num compartimento à parte da nossa mente. Nós não vamos buscá-la. Aí a gente lembra aquela cena que é muito instrutiva do livro Paulo Estevam. Paulo, em Corinto, prestes a partir para Roma, visitado por um emissário de Tiago, o outro Tiago, Tiago menor, pedindo ajuda para a comunidade em Jerusalém. Tiago, com o qual ele tinha lá as suas dificuldades.
Qual que é o primeiro ímpeto de Paulo? Pensar assim, quem é esse homem para me pedir esse auxílio agora? Agora que eu estou indo para Roma realizar o sonho de levar o evangelho à capital. Só que ele era uma mente mais treinada. Já tinha 20 anos de apostolado nas costas. O que ele faz? Me dá um tempo. Eu não vou decidir isso aqui na precipitação. Eu vou entrar lá dentro, vou parar, vou orar e vou abrir o evangelho. Quando ele entra, ora, se conecta, abre o evangelho, reconcilia-te com o adversário. Reconcilia-te com o teu adversário. Enquanto estás a caminhar com ele, enquanto é tempo. Paulo fecha, sai. Amanhã a gente vai para Jerusalém. Então veja, a alma que se governa. Até veio o ímpeto, mas a vontade se coloca acima do ímpeto. Ele não deixa lá os ensinamentos de Jesus num compartimento à parte. Pelo contrário, ele fala, deixa eu abrir aquela portinha lá, eu vou consultar, vou ver o que o mestre tem a falar e eu vou atender. Está aqui. Judas não estava conseguindo fazer. Prossegue Judas. Não podemos levar em conta esses excessos de teoria. Mas é a serpente desesperada. Tá vendo? Tá vendo como é que cria a justificativa? Tá vendo como que a gente abre? Não, mas isso aí é excesso de teoria. Não, vamos pensar nisso. Não, vamos. Interpelado que vou ser hoje por amigos influentes na política de Jerusalém, e provavelmente lá os representantes do templo, do Sinédrio, farei o possível por estabelecer acordos com os altos funcionários e homens de importância, para imprimirmos novo movimento das ideias do Messias. E aí, o Tiago dá o último alerta. Judas, observou-lhe o irmão de apostolado com doce veemência. Vê lá o que fazes. Socorrer-te dos poderes transitórios do mundo sem o motivo que justifique esse recurso não será desrespeito à autoridade de Jesus. Não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações. O hábito dos sacerdotes e a toga dos dignatários romanos são roupagens para a terra. As ideias do mestre são do céu. E seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Além de tudo, não podemos ser mais sábios nem mais amorosos do que Jesus. E ele sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. As conquistas do mundo são cheias de ciladas para o espírito. E entre elas é possível que nos transformemos em órgão de escândalo para a verdade que o mestre representa. Diz Humberto Campos, Judas silenciou, aflito. No firmamento, os derradeiros raios de sol batiam nas nuvens distantes, enquanto os dois discípulos tomavam rumos diferentes. Como é que começou essa passagem? E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os dois. Crepúsculo. Aqui o crepúsculo. Ambos caminhavam para o crepúsculo, mas em direções diferentes. Escolhas internas, posturas internas diferentes que estavam se desenhando ali. Claro que Tiago também, por temor, fugiria. Não negaremos, fugiria. Mas depois conseguiria se recompor e seguir adiante, ao passo que Judas não. E aí, o Humberto Campos segue descrevendo, eu lembro de ter grafado aqui alguns trechos, Por exemplo, a madrugada o encontrou decidido na embriaguez dos seus sonhos ilusórios. Embriaguez. Não é o que a paixão faz conosco. Embriaga-nos, fascina-nos. A ilusão, ela é sempre fascinante. Ela é sempre agradável. Caso contrário, não seria ilusão. Geralmente, quem está caindo está sorrindo de ponta a ponta. Geralmente, quem está fiel à virtude está marcado pelas lágrimas. Então, a madrugada encontrou assim, nesse estado. Ele, então, satisfaria ali as suas ambições. A seu ver, o mestre era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho naquele contexto de maldade e violência. E aí, o resto é história como nós
conhecemos, né? Inclusive, ele descreve aqui a cena lá das moedas e ele tenta devolver as 30 moedas, mas então ele é desprezado, falando, isso é contigo agora, você que vê o que faz com essas 30 moedas aí. Como é que Humberto de Campos conseguiria descrever os mínimos detalhes, né? Exatamente. Com uma certa poesia, digamos assim, nos termos que usa, sem ter visto isso. Visto e sentido. Visto, entre aspas, ele tem que ter visto isso. Vale lembrar que lá ele tem acesso aos cinemas. Mais Aquilo informações. que você vê nessa Muito parte espiritual. fala dos museus lá, onde você adentra e você Bibliotecas, né? parece que está lá vendo Jesus no Sermão da Montanha. Imagina que coisa maravilhosa. Sim. Então, ele tem que ter. A capacidade dele de escrever é fantástica, mas ele tem que ter visto. Né? E sentido muito. Então, o que nós vemos aqui, meus amigos? O cenário, tudo indica que vemos aqui uma alma realmente profundamente iludida dentro das ideias que foi paulatinamente construindo por si e abraçando também de terceiros. Há um processo ali de retroalimentação. Nesse momento, diante da fala de Jesus, ele sente ecoar ainda algo da voz da consciência, por isso, talvez a pergunta tardia, ou uma segunda pergunta, ou uma pergunta tardia, porventura sou eu, Rabi, a denotar que aquela consciência ainda se debatia internamente com os conflitos, mas a ilusão, de tal modo, já havia se alastrado ali dentro, né, pelos próprios raciocínios que a gente viu aqui dele, que ele, apesar daquilo, né, e Jesus não dá uma resposta para ele, não faça isso, ou não, tu disseste. Vamos dizer assim, você que vai dizer. Você que vai analisar, Jesus, você vai fazer perante a sua consciência, porque esse é um âmbito no qual nem eu mesmo posso interferir. Isso é de cada criatura. O livre-arbítrio sempre preponderando em qualquer situação. Exatamente. O livre-arbítrio ele é inspirado, ele é de alguma maneira amparado, né? Os espíritos nos dão recursos, nos dão elementos de discernimento, inspirações, mas no sacrário da consciência, ali o espírito é quem decide. E aí nós temos o desenrolar dos fatos, e eu trouxe aqui uma mensagem que eu acho que é muito interessante, né, para que nós estejamos muito atentos, não só às nossas ideias próprias, bem como essas outras que às vezes a gente vai abraçando. E é até difícil discernir o que de fato é nosso do que aquelas que são de outra, né? Os espíritos até nos dizem que não necessariamente é preciso, nem é tão interessante que vocês saibam exatamente quais ideias são de vocês, quais são dos outros. O importante é que vocês analisem o teor da ideia, seja ela de vocês mesmos, ou dos espíritos, analisem o teor, porque vocês têm um crivo para isso. Agora, as forças da sombra, elas têm sempre esse modus operandi. Afaga, de alguma maneira, promete-nos alguma retribuição, que seja o gozo imediato, que seja um cargo, uma conquista material, para depois, a partir do momento que o ser desperta para a ilusão que abraçou, deixar o ser agora sozinho para lidar com aquilo. Então, primeiro, não, você está conosco, estamos juntos aqui, né? Que é o que os sacerdotes ali fizeram com ele, os representantes do Sinédrio. Nós estamos juntos aqui, nesse plano e tal, um acordo nosso. Na hora que ele dá por si e vê que as coisas iam para outro rumo e tenta desfazer, devolver as moedas, o que as forças da sombra ali, ou os representantes falam para ele? Isso agora é contigo, meu filho. Você abraçou a nossa proposta que você quis, agora lidar com isso não é da nossa alçada. Então isso é um modus operandi. A serpente, ela oferta a cilada, ela oferta o gozo, ela oferta o benefício imediato, mas depois é o ser consigo que terá que lidar com os resultados daquela aliança ilusória que ele fez. Então, trouxe aqui uma mensagem do Emmanuel, em que ele vai comentar justamente esse momento, no livro Pão Nosso, capítulo 91. A mensagem é: isso é contigo.
Ele comenta Mateus 27:4, ou seja, um pouquinho aqui à frente, em que está dito: e disse, pequei traindo sangue inocente. Então, essa é a fala desesperada de Judas quando ele busca de volta aqueles com os quais havia se aliado para desfazer o trato. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Isso é contigo. Então, na hora de nos cativar, a sombra é sempre muito solícita. Promete-nos mundos e fundos. Mas na hora de lidar com a bucha, é só você. Isso é problema teu. Isso é contigo, isso é problema teu. Ou seja, muito cuidado com as alianças que a gente faz. Porque a sombra, a ilusão, ela promete o gozo agora para a luta depois. A amarga luta depois. Agora, os verdadeiros mestres, ou os que falam em nome do mestre, prometem a luta para agora, para um gozo de natureza distinta depois. Então, analisa a ordem das coisas. Eu estava comentando esses dias uma palestra que eu fiz, chamada Perfeita Alegria, mostrando como que o conceito de alegria é diferente para um espírito como Francisco de Assis. Ele define a alegria de um jeito assim, completamente diferente da nossa conceituação de alegria. E uma das coisas que a gente nota na definição dos espíritos superiores é que, em relação à alegria do mundo, há uma mudança não só de natureza. A alegria do mundo é muito mais voltada às coisas do mundo do que a alegria espiritual. Então, uma mudança de natureza, mas há também uma mudança de ordem, ordenação das coisas. Na alegria do mundo, geralmente eu troco, eu abro mão de um gozo mais perene, mais duradouro depois, em prol de um gozo mais imediato, mas ao preço de lágrimas amargas dos desequilíbrios, dos excessos, das expiações depois. Então, a lógica dentro da euforia, da alegria ilusória do mundo é primeiro o gozo, depois eu penso, e aí, com isso, a luta fica para depois. Na lógica do Cristo, do Evangelho, dos espíritos superiores, é primeiro, meu filho, a luta. Porque a luta te aprimora, a luta te aprisola, a luta te faz mais sábio, a luta te faz mais paciente, a luta te faz mais maduro. Então, primeiro ela, para depois você ter uma sensação mais perene da alegria de quem venceu a si mesmo, dizendo não ao gozo imediato. Deixa eu parar para pensar. Quantas desilusões, quantas amarguras nós compramos para nós, justamente por invertermos essa ordem? Um exemplo básico para ilustrar, uma coisa bem comezinha do dia a dia. Já ouviram falar de procrastinação, né? Eu tenho que fazer uma coisa, eu sei que eu tenho que fazer aquela coisa, mas eu não faço aquela coisa. Eu abro um Instagram, eu abro isso. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando o gozo mais imediato antes do dever cumprido. Com isso eu tenho, sim, um gozo mais imediato, mas depois fica a amargura do dever que não foi cumprido, do tempo que foi perdido. Então, o estresse, o acúmulo, todo mundo que procrastina sabe do preço da procrastinação. Na hora ali, é agradável não fazer o que se deve, mas depois você tem que lidar com o acúmulo, com o estresse, com o amargor do tempo que não foi aproveitado, né? Às vezes do insucesso. Do insucesso. Não consegui. Agora, é de fato mais incômodo, desafiador, fazer o que eu tenho que fazer agora. Mas a alegria que eu tenho depois, puxa vida, resisti, não cedi, terminei, concluí, estou em paz. Vou dormir, posso fazer agora um momento de lazer, tranquilo, porque eu concluí. Então, isso está muito presente no nosso dia a dia. Então, a gente tem que ter cuidado com a natureza das alianças quebraçantes, porque a aliança da ilusão, ela opera nessa lógica. Primeiro goza, meu filho, depois você pensa. Eu vejo muito aí o Judas como um homem de negócio. Hoje em dia, aquele que está sempre buscando um resultado extremamente rápido, né? Entende que esse gozo, depois que ele conseguir esse resultado, vai ser para sempre. Perene. Ou seja, exato. Acho que ele é bem característico. No dia de hoje, né? Você deixa tudo, o resto, todos os outros valores de lado para conseguir aquele resultado.
É como quem quisesse erguer um edifício sem trabalhar longamente, adequadamente, numa fundação que possa sustentá-lo depois. Né? Então, eu quero o resultado lá, coisa grande, né? Coisa enorme, alegria perene e tal. Mas eu não quero trabalhar em fundações que possam sustentar isso. Então, eu quero construções imediatas que não têm bases sólidas. E aí, isso vale para as questões do mundo, né? Nesse âmbito do mundo, também vale para as coisas do espírito. E também deixando de lado o entendimento de que existem muitas outras influências por detrás de tudo. E que se a gente não se associar ao lado, né, vamos dizer assim, do sexto sentido, né, para sentir outras influências, não vão tomar decisões as melhores possíveis. Sim. Né? Vão tomar através da emoção, da ansiedade, né? Sim. Que talvez não seja mais. Então tem que viver o processo, né? Dá tempo para que o processo se dê, para que essas forças possam me esclarecer também, me intuir, né? Então, comentando aqui, você fala alguma coisa? Não, só estava pensando dentro do que o Roberto falou aí, que eu não quero enxergar que pode não dar certo. Não é? Sim. Quero isso. Quero agir agora de atropelo e vamos que vamos. Então, comentando aqui esse versículo, o Emmanuel diz assim, olha, a palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. Então, quando era insinuação, a palavra era agradável. Né? Enquanto ele estava tentando convencer Judas a assinar o acordo ali, aceitar a proposta, certamente as palavras eram as mais doces possíveis, o tratamento melhor possível. Depois que conseguiram o intento e que o outro lá, o Judas no caso, caiu na sua própria consciência, aí revela a verdadeira face daqueles interesses. Né? Então, as forças da sombra vão operar assim conosco. Enquanto a gente está no clima da tentação, é só elogios, né? Você merece, você precisa, veja quanto você está fazendo, veja quanto você é dedicado e compreendido, e aí vai né, o incenso, coloca o indivíduo lá em cima, depois que ele está lá em cima, mas que não tem condições de manter-se lá em cima, aí ela deixa ele cair por si, do pedestal de ilusão a que se elevou, né, o que foi elevado. O caso de Judas demonstra a irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. O espírito imprevidente, então, ausência de vigilância, imprevidência, se considera os alvitres malévolos, em breve tempo se capacita da solidão em que se encontra nos círculos das consequências desastrosas. Então, o espírito imprevidente se aceita os alvitres, ou seja, as sugestões da sombra, logo descobre que todos aqueles que antes o cercavam, de repente não estão mais ali quando ele está lidando agora com as consequências de ter aceito os alvitres. Quem age corretamente encontrará nos felizes resultados de suas iniciativas aluviões de companheiros que lhe desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias da derrota temporária. O filho pródigo. Exatamente. Enquanto ele tinha fortuna para gastar, certamente estava cercado de... Mas na hora que é... Ou seja, por que isso, gente? Porque qual o sinal mais característico de imperfeição, conforme está aqui no Livro dos Espíritos? Questão 895. Interesse pessoal. Então, qual que é a lógica nos círculos da sombra? Eles estão ali porque eles são amigos uns dos outros? Tem alguém ali que é amigo, assim, que realmente zela pelo companheiro? Quando as coisas começam a deteriorar, o que vira toda aquela regimentação? Vira cada um por si. Porque o que os unia? O interesse pessoal. Nas verdadeiras arregimentações do bem, quando as coisas não dão certo,
os corações ficam ainda mais unidos. Porque não os move o interesse pessoal, mas a fidelidade ao bem, o amor, a fraternidade. Então, onde há o bem, quando vem a prova, vem a luta, a união ela se intensifica. Onde as uniões se dão por interesse pessoal, quando vem a face menos agradável das questões, vira debandada. A situação do casamento por interesse e o casamento por Vira amor. debandada. Também vale para isso também, para esse tipo de união também. Então, há que se analisar o móvel, né, o teor das uniões. O que dá lastro às uniões? Deixa eu só confirmar se a questão 895. É, isso mesmo. Questão 895. Interesse pessoal. Então, quando o que está por trás das coligações, vamos dizer assim, é esse tipo de postura, de interesse, na hora que um lá está em queda, um está em descrédito, os outros vão abandonar. Só o amor é que aproxima ainda mais dos momentos difíceis. É legal o termo final, né? Derrota temporária. Temporária, exatamente. Porque serve a um propósito de despertamento, né? Semelhante realidade induz a criatura à precaução mais insistente. A gente viu aqui, né? O quanto Judas estava cego para as frutas, dentro do seu universo de ilusão. Isso traz para nós o convite a essa precaução mais insistente. Testar-nos dia a dia. Será que eu não estou mergulhado na ilusão? Pedir a Jesus, pedir aos Espíritos, me ajuda a ver se eu estou mergulhado dentro de uma ilusão. Me ajuda a tirar as escamas dos olhos, como Ananias fez com Saulo. A gente tem que pedir, rogar. Isso é o processo de conhecer-se, de estudar-se. Porque às vezes você está caminhando para um abismo achando que você está ali no ápice, no supra-sumo. Então, muita atenção para a gente não estar, né, não se encontrar nessa condição. Diga, Thelminha. Boa noite, pessoal. Arthur, quando você fala dos interesses, eu acredito que seja a passagem do Sede Perfeitos, capítulo 17, é o homem de bem, porque ele diz assim: encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. Deve ser isso, né? Maravilha, exatamente, né? O homem de bem é o oposto, justamente, dessa postura movida aqui pelo interesse. E aí, prosseguindo aqui, então, o Emmanuel diz: a experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens todos os dias, embora em outros setores. Com a maioria dos homens, todos os dias. Há quem ouça delituosas insinuações da malícia ou da indisciplina, no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família e ao trabalho comum. Por vezes, o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação, e perturba-se com falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Então, outro dia, né, eu estava pensando sobre isso. Então, o mundo, de um modo geral, por meio aí que nós temos aí, redes sociais, outras coisas mais, o mundo em geral ele vai aconselhar a virtude, moderação, reflexão antes de... Não, o mundo em geral é assim: goza, atenda aos seus desejos, seja feliz fazendo o que você quer. O mundo geralmente é assim, ele aconselha em disciplina, como está aqui. Só que quando o indivíduo atende e se cai, quem que é o primeiro a condenar ele? O mundo. Já pararam para pensar? A nossa sociedade é a que mais aconselha em disciplina, mas é a primeira a querer cancelar os outros quando o outro cai. Percebe a lógica? É assim, ó, enquanto é para regimentar você para o nosso círculo, então é isso. Vamos lá, estamos juntos, é isso mesmo. Tá. Na hora que o indivíduo atende em disciplina e às vezes tem uma queda maior
que os demais, quem são os primeiros a colocá-lo no cancelamento? Aquele mesmo mundo que o aconselhou em disciplina. Que falou, não, a vida é sem valores mesmo, cada um faz o que quer, cada um, né, gosta do jeito que quer. Então, é a lógica, né, que está por trás. O mesmo mundo, os mesmos vendedores de ilusão que aconselham em disciplina, as atitudes não refletidas, não ponderadas, é o mesmo mundo, o mesmo universo ali de pessoas que vão ser os primeiros depois a querer colocar a criatura na execração pública e tal, porque ela seguiu as consequências daquela vida não madura, não refletida. E eles que fazem isso se sentem melhores. Se sentem melhores, exato. Nós pensamos que cada um a seu tempo vai passar por isso também. Também vai, um dia essa ilusão vai ter um preço, vai ser condenado pelo todo. Sim, claro. Né? A consciência cedo ou tarde chamará a contas. Né? Mas é o que ele está dizendo aqui. Então, às vezes o indivíduo está lá, a vida dele, por vezes o homem está lá em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias, âmbito da família, trabalho e tal. De repente ele começa a dar voz a uma outra sugestão que chega por meio de algum material que ele acessou, por meio de uma conversa que ele teve, ele compra uma dessas insinuações. E aí ele entra em críticas no mundo, né? Você é bobo, parceiro. Também. Você não se diverte, também. Você, né? Exatamente. É a maneira, né, com que geralmente as tentações chegam até nós por meio disso, né? No sentido assim, você é bobo de não fazer isso, rapaz. Isso é uma tentação, isso é um arrastamento, na verdade. E aí o indivíduo se perturba, compra essas falsas perspectivas e depois cai em labirintos escuros e enganos. Aceitei o convite da malícia, cedi a tentação, estava lá de boa fazendo as coisas, tranquilinho lá com a família, com o trabalho, com a vida e tal. Entrei no labirinto. Agora vai custar toda uma jornada para sair e voltar àquele ponto que eu estava antes de equilíbrio. Quando reconhece o equívoco do cérebro, do coração, volta-se ansioso para os conselheiros da véspera. Mas o mundo inferior, refazendo a observação de Judas, exclama em zombaria: que nos importa, isso é contigo. Quem mandou você aceitar nosso convite? Quem mandou você atender a nossa... Tirando sarro. Zombando, claro. Porque ele já caiu na consciência, eles ainda não, né? Tá bom que ele, o que despertou, o que ouviu isso, pelo menos já está começando o processo de retificação, ao passo que os que seguem zombando estão em pior condição ainda. Mas vai lidar com isso sozinho. Claro, sozinho entre aspas, né? Porque a partir do momento em que há um anseio sincero de melhoria, sempre a espiritualidade estará presente. Mas há uma sensação de solidão ali. Lembrando aquela comunicação, né? Aqueles que beijavam meus pés, que bendigavam minha porta, hoje estão no estado de luz e eu estou aqui estraçalhado, em farrapos. Lembra a parábola do rico e do Lázaro, né? Depois o rico lá a pedir ao Lázaro que apenas molhasse a ponta do dedo na água para matar a sua sede. Então, deu para pegar aqui, pessoal, o que nós queríamos transmitir com essa primeira parte, né? Assim, a gente tentou descrever, a partir do versículo, um pouco do que é esse estado psicológico da ilusão, de como a gente muito facilmente cai naquilo e realmente acha que está tomando decisões assim, as mais acertadas, pela falta de estudo íntimo, pela falta de busca da referência maior, pela falta de ponderação e tal. Então, o alerta principal aqui das mensagens que a gente pôde ler foi justamente no sentido da vigilância, no sentido de testar a nós mesmos. O próprio Paulo tem um versículo que ele fala: examinai a vós mesmos, se vos mantendes na fé. Então, Paulo fala assim, olha, estuda você, meu filho. Analisa você para ver se você realmente está na linha com a fé, no compromisso que você assumiu com o Filho do Homem. E aí, naturalmente, quem que vai ser esse grande auxiliar
que era o que gerava em Judas todo aquele estado conflituoso interno, aquela inquietação, aquela angústia, aquele estado. Por que ele sentia aquilo, aquela inquietação, aquela angústia? Por conta da consciência. O referencial, o guardião da probidade interior que foi dado a cada um de nós. Os Espíritos vão dizer isso aqui, ó, capítulo 17, item 7. Vou ver só um trechinho aqui que eu gosto bastante, justamente na parte do dever, né? Deixa eu achar aqui o trechinho. Aqui, ó. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. Então, é o que Jesus está convidando aqui Judas a pensar. Quando ele responde, né? Tu o disseste, ele está falando, Judas, o seu eu mais profundo. O que ele está dizendo para você? Aqui, ó. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. Então, Jesus falou, o dever íntimo, Judas, está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O que é sofisma? Pegar alguma coisa para te levar para o lugar errado. É um raciocínio que é aparentemente justo, aparentemente correto, mas que na verdade é uma justificação para seguir um caminho equivocado. Que é o que nós comentamos aqui, o razoável. Né? O que o Judas estava tentando fazer lá com o Tiago. Vocês viram, né? O debate ali, o diálogo. Toda hora o Tiago trazia uma consideração muito justa, e aí o Judas, não, mas veja bem, começou assim já internamente, é problemático. Não, mas veja bem, vamos analisar aqui melhor a minha atitude de ter ofendido o outro. Temos que analisar esse contexto, essa circunstância. Daqui a pouco você é a maior vítima do universo. E o seu ato foi o mais razoável possível perante você mesmo. Né? Mas no fundo, está lá aquela vozinha incômoda, chata, que você está tentando abafar, que é o guardião da probidade. Eu não querer dar o braço para torcer. Né? Exatamente. Exatamente. Eu até separei um caso interessante aqui sobre a consciência, porque no fundo o que Jesus está orientando a Judas e a todos nós é: não deixe de conversar com a sua consciência. Porque por vezes, ou muitas das vezes, o que nós chamamos voz da consciência é a própria voz dos benfeitores que ali se manifesta, que a gente toma como sendo a voz da consciência. Então não deixe de conversar com ela. Não busque-a como uma conselheira só no momento ali de improviso, no último instante. Crie uma intimidade com essa voz, com meio da oração, desenvolva, que é tudo que o Santo Agostinho vai falar lá, na questão conhecida dele, 919, item A, de O Livro dos Espíritos, que é o que os Espíritos vão dizer quando falam do anjo guardião, questão 495 do Livro dos Espíritos, uma resposta muito bonita, se não me falha a memória, de São Luís e mais um outro benfeitor, Santo Agostinho, talvez, falando, olha, conversem conosco, nós alcançamos vocês por meio da voz da consciência, não deixem de treinar isso, porque a consciência está lá, mas ela precisa ser ouvida, ela precisa ser uma amiga, ela precisa ser conhecida. Agora, por mais que a gente tente sofismar, por mais que a gente tente abafar, temos a certeza que essa vozinha vai ficar ali. Sabe, até a Flávia costuma comentar, né? Incomoda. Que eu tenho uma dificuldade enorme de dormir com qualquer luzinha que tem no ambiente. Se tem uma luzinha minúscula, um LEDzinho do carregador lá, aquilo já me acorda, me tira o sono. É mais ou menos a consciência dentro de nós. Você pode deixar aquela luzinha, mas ela está lá, no meio daquela escuridão, toda ela faz uma diferença. E cedo ou tarde ela vai vencendo as nossas resistências. Então, eu separei esse caso aqui, muito interessante, da Revista Espírita, de agosto de 1867. Nós temos o caso de Jean Rizac. O artigo se chama Jean Rizac, A Força do Remorso.
E aí ele conta, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas fica aí a sugestão, ele conta o caso de um indivíduo que cometeu um crime e fugiu inicialmente à justiça dos homens. Só que esse remorso começou a acompanhar ele, e esse cara fez de tudo para fugir desse remorso. E aí ele fugiu, mudou de cidade. Ele foi parar lá nas Índias para fugir do remorso. Mas ele não conseguiu a tal ponto que, passados anos depois do ocorrido, ele volta e se entrega, levado pelo remorso. Por isso que o artigo chama a força do remorso. O cara foi até para as Índias para fugir do remorso. E o remorso foi com ele. Foi vencendo paulatinamente as resistências dessa alma, até que ele não resistiu e apareceu lá para se entregar. Ó, vou ler aqui a descrição dele. Tão logo cometi o crime, comecei a sentir remorso. Em breve tornou-se intolerável, foi-me impossível continuar no trabalho. Comecei por fugir do teatro do meu crime, ou seja, daquele local ali mais próximo, e não achando em parte alguma do país, nem paz, nem trégua, embarquei para as Índias, onde me engajei no exército colonial. O cara até mudou de emprego, foi virar combatente para ver se no meio do combate ele esquecia do remorso. Lá nas Índias, mas não. Mas lá também o espectro de minha vítima, que havia cometido um assassinato, perseguiu-me noite e dia. Minhas torturas eram incessantes e inauditas. E assim que terminou meu tempo de serviço, uma força irresistível impediu-me a voltar a Wishopping e a pedir à justiça o apaziguamento de minha consciência. Ela mudará, impondo-me a expiação que julgar conveniente. E se ordenar que eu morra, prefiro este suplício à tortura que me faz experimentar há 12 anos, a toda hora do dia e da noite, o carrasco que trago no peito. Gente, isso aqui é um encarnado. Imagina para um desencarnado. Já imaginou, diante de tudo isso, a importância da educação desde a infância? Sim. Dando um valor grande ao pensamento, à consciência, ao que faz, o que deve fazer, o que é certo, o que é errado. E muito poucas vezes a gente dá importância a isso. Exatamente. Aí você imagina, né? Claro que isso aqui varia, né, de espírito a espírito. Essa sensibilidade toda para o remorso denota um espírito já mais maduro. Que tem espíritos, o indivíduo comete muito mais crimes que esse aqui, parece que o indivíduo não sente nada, né? Parece que caminha assim diferente. Aí é uma alma mais embotada, consciência mais empedernida. Quanto mais sensível já o espírito, quanto mais ele já caminhou, mais o remorso tem ascendência sobre ele. Agora, esse é o relato dos espíritos encarnados, gente, porque no mundo espiritual a sensibilidade ela é multiplicada. E eles revivem as cenas, têm a sensação de estarem sempre sob o olhar das suas vítimas. Então, é a descrição do inferno, entre aspas, para esses espíritos. Esse aqui não suportou, estando no corpo, 12 anos, dia e noite, foi lá e falou, ó, me prendam aí, façam o que vocês quiserem, até se vocês ordenarem a minha morte, eu prefiro do que se está. E a nossa consciência para mais alto. Exatamente. Interessante, não tão louvável assim, mas ontem eu e a prima acabamos de assistir uma série que foi recomendada, inclusive, por uma filha, chama-se Olhos que Condenam. Não sei se alguém teve oportunidade, mas é muito interessante por conta de 5 adolescentes sendo condenados por um crime que não cometeram, foram presos, uns ficaram 6 anos, um ficou mais com 14, e o criminoso mesmo já tinha cometido várias vezes o mesmo crime, e estava preso já, eu digo assim, ele estava em prisão perpétua já, né? De qualquer forma ele ia ficar lá. Mas ele chama, pede aqui para ser ouvido, para uma procuradoria, alguma coisa assim lá, e ele confessa, fala, olha, aquele crime lá, que era meninada toda foi presa, eu fiz. E eu tenho que pagar por isso, seja o que for que aconteça comigo, já tinha conhecido tudo, porque estava na prisão perpétua, mas era mais um crime, né? Ele falou, eu tenho que dizer que fui eu que fiz isso, entendeu? É muito interessante, baseado em fatos reais, né?
foi muito interessante. Porque ele teve contato com um dos meninos, que foi... E ele pede perdão. Ele pede perdão e fala, seu perdão é muito Seu perdão é muito importante para mim, porque ele se cruzou numa penitenciária com um daqueles que estavam presos, que não tinham feito, mas como incomodou ele isso, ele não precisava falar mais nada, de qualquer forma ele já estava em prisão perpétua, mas ele falou, seu perdão é muito importante para mim. Depois ele procurou a procuradoria e falou, foi eu. E aí, imagina, os adolescentes condenados se tornaram adultos lá dentro, aí teve uma indenização do Estado para eles, acho que 41 milhões de dólares, alguma coisa assim, somando a todos, a maior indenização que o Estado já pagou para alguém. Meu Deus do céu, interessante ele, sabe, porque ele era meio frio, era totalmente frio ao cometer aquilo que ele cometia. Estupros seguidos de crimes, várias vezes. Então, o mesmo indivíduo que às vezes, como você diz, é mais frio, calculista, e ele relata assim friamente, mas tem alguma coisa lá dentro, em algum momento ele tem algum vislumbre de necessidade de reparar o mal, ou começar pelo menos a reparar. Por isso essa frase de Jesus era muito forte, né? Porque tu o disseste. Então, da mesma forma que quem terá a última palavra da decisão é você, também a sentença virá por você mesmo. Não é Jesus que vai lavrar a sentença, então, você que vai lavrar a sentença. Porque você que lavrou a decisão. Tu disseste. Ou seja, o que você crava na escolha é o que você crava depois. O juiz mais inclemente está dentro de nós mesmos, na verdade. Então, tudo será. Tudo será. Daí, depois disso, o Kardec apresenta esse caso na sociedade, e aí vem um espírito e traz uma comunicação, um espírito benfeitor, sobre a consciência. Ele fala assim: a consciência produz dois efeitos diferentes. A satisfação de ter agido bem, né? A paz que deixa a consciência do dever cumprido, e o remorso que penetra e tortura quando se praticou uma ação reprovada por Deus, pelos homens ou pela alma. Então, ela lavra a sentença. Paz, satisfação do dever bem cumprido, ou o remorso que tortura internamente o ser. É propriamente falando o senso moral. O remorso é como uma serpente de 1000 voltas que circula em redor do coração e o destrói. É o remorso que sempre faz ouvir as mesmas inflexões e vos grita: fizeste uma ação má, deverás ser punido, teu castigo só cessará depois da reparação. Então, a ideia que uma figura, né, uma imagem que ele traz é isso: olha, ele não cede enquanto não cumpre o seu papel. Ele pode até demorar algum tempo para se manifestar em decorrência do endurecimento do espírito, mas depois que ele aparece, ele é tenaz, ele é resistente, ele vai até dobrar o coração. Por quê? Vai ficando cada vez mais difícil para o espírito resistir àquilo. Ele gasta uma imensa força, energia para tentar abafar aquela voz. Mas aquilo vai cercando ele de cada vez mais jeitos, mais formas, até que ele, então, por um gesto de humildade, de fato, reconheça o erro, assuma também a responsabilidade de iniciar o processo reparador, né? Com a expiação que lhe é decorrente. E quando a este suplício de uma consciência atormentada vem juntar-se a visão constante de uma vítima ou da vítima, da pessoa que se fez o mal, quando, sem repouso nem trégua, sua presença exprobra ao culpado a sua conduta indigna, repetindo-lhe incessantemente que sofrerá enquanto não tiver expiado e reparado o mal que fez, o suplício se torna intolerável. É então que, para pôr fim às suas torturas, seu orgulho se dobra e ele confessa os seus crimes. Então, no caso de Judas, infelizmente, ele não fez esse ajuste, essa mudança, antes do ato infeliz do suicídio. Mas lembrando, né, que os outros discípulos, de alguma maneira, também traíram o Filho do Homem. No entanto, em vida conseguiram retificar, e por isso a sua condição foi menos grave do que a de Judas, que depois teve que lidar com um processo maior, mais longo, de expiação e reparação.
É então que, para pôr fim às suas torturas, eu já falei isso aqui, o mal traz em si a sua pena. Você escolheu uma aliança com o mal, você já vinculou-se à pena associada àquele tipo de aliança. Você fez uma aliança com o bem, você já vinculou-se também às alegrias, ao contentamento associado ao bem, né? A natureza do bem. Então, o mal traz em si a sua pena, pelo remorso que deixa e pelos reproches feitos pela só presença daqueles contra os quais se agiu mal. E aí ele conclui: crede-me, escutai sempre essa voz que vos adverte quando estáis prestes a falir. É o que a gente vê em Judas. O Cristo externo o convidava a analisar o Cristo interno. O Filho do Homem ali fora dizia para ele: Judas, lembra-te do Filho do Homem aí de dentro. Todo momento a gente vê Jesus convidando a meditar nesses termos, né? Então, até o limiar da falência, da queda, essa voz está ali falando. Por isso Judas sentia-se incomodado, aflito, inquieto. Não sufoqueis pela revolta, não a sufoqueis pela revolta do vosso orgulho. E se falirdes, apressai-vos em reparar o mal, sem o que o remorso será a vossa punição. O montante de remorso de Judas foi tal que ele não vislumbrou uma possibilidade de reparação ainda estando encarnado, infelizmente. Mas poderia. Quanto mais vos demorardes, mais penosa será a reparação e mais prolongado o suplício. Então, você dirá. Você dirá o que te aguarda. A partir da palavra que desce nas escolhas, a palavra que deres nas escolhas, a palavra que colherás nas sentenças. A palavra essa lavrada por si mesmo, tanto na hora de agir, quanto na hora de colher. Então, o convite do Cristo para que a gente reflita, para que a gente se examine, para que a gente coloque em prova mesmo, em escrutínio o que sentimos, o que buscamos, para que a gente, como disse aqui o Espírito, aprenda a conversar com essa voz que nos foi dada por Deus, como nossa guardiã, como nossa conselheira, e que é insuflada, é alimentada pelos bons espíritos, para que saibamos discernir e não nos deixar cegar tão facilmente pelas ilusões. É isso que Judas aqui nos ensina, né? O seu caminho, a sua escolha, nos convidando a... Judas teve contato com Jesus. Então, quanto mais contato nós temos com a verdade, mais dolorido, exatamente. Maior a responsabilidade. E mais dolorida a queda, né? Mais dolorido. Por isso, talvez a necessidade de suicídio que ele teve. Não diria necessidade, mas para ele soou como um caminho único, né? Soou, pareceu, para fugir ou sair dessa dor, exatamente. E olha, é interessante porque, veja, por mais que ele tenha convivido com Jesus e presenciado as atitudes boas, ele não aproveitou esse conhecimento, esse contato e chegou a esse ponto, né? Sim. Então, veja a importância da educação e do conhecimento. Desde cedo, a pessoa ser orientada no caminho do bem. Sim. Mas, de uma certa forma, pensemos em nós mesmos, a partir do momento que a gente toma conhecimento dos ensinamentos de Jesus e vem a doutrina espírita para iluminar de uma forma que não deixa dúvidas, né? E ainda assim a gente vive se equivocando, depois, quem vai fazer isso, caramba? Pô, você espírita, pô, tá claro pra gente que não era para ter feito, né? Muitas vezes a gente não consegue a atitude correta de uma vez só, para você aprende através de um processo. Sim. Mas é delicada mesmo a nossa situação. O conhecimento do Filho do Homem que nós detemos, não só do Cristo, das suas lições explicadas, mas do que nós somos e da nossa destinação, essa compreensão mais lúcida da evolução, é realmente um elemento amplificador, digamos, de responsabilidade mesmo. Então, que a gente saiba valorizar isso e lidar com essa
Pois teve dar preço. O homem mais frágil, perverso. Tem que tomar cuidado para que as nossas fragilidades não se sobreponham, né? Então é isso. Mais algum ponto, pessoal? Eu me lembro só um detalhe, que uma vez o Chico Xavier, vocês conhecem a passagem, tem uns espíritos comentando, puxa, já não sabe como é que as coisas são no plano espiritual. Aquele outro pessoal daquela crença também não sabe, tá? Deve ser difícil para eles chegar lá e tal. E o Chico fez uma colocação, olha, por ser espíritas, estavam achando que estariam em melhores condições do lado de lá. E o Chico teria dito, né, segundo eu li, olha, a maior parte dos espíritas que eu conheço não estão nada bem do lado de lá, mas por conta da cobrança em função do que sabia. Né? E isso vale para todos nós. A responsabilidade é maior. Me incomoda. Eu sabia ainda assim agir dessa forma, ou não fiz mais, eu fiz muito pouco perante aquilo que eu sabia. E a gente tem que levar em conta que o aprendizado é um processo muitas vezes difícil. Então, mesmo tomando conhecimento com as verdades, você leva muito tempo para assimilar e poder pôr em prática. Mobilizemos aí toda a nossa vontade, todo o nosso empenho, para a gente realmente aproveitar esse conhecimento, né, esses recursos, aprendendo sempre a recorrer a essa amiga conciliadeira e sábia, que é a nossa consciência. Então é isso, por hoje nós ficamos aqui, agradecendo a participação e a colaboração de todos, concluímos mais um versículo. Na semana que vem esperamos estar juntos novamente, sob as bênçãos do Mestre, dando sequência aqui ao nosso estudo. Grande abraço para todos e muita paz.